Deus, aleluia. Antes de sentar, por favor, antes de sentar, essa pessoa linda que está do seu lado aí, dê um forte abraço a essa pessoa linda. Diga que você a ama, Jesus também ama. E abrace ela com muita força nessa manhã. Cuidado para não machucar. Se for sua esposa, pode dar um beijo. Se não for, por favor, não faça isso. Mas se for sua esposa, dê um beijo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Você está aqui nessa manhã? Todos estão aqui nessa manhã? Se você está aqui, está alegre. Foi uma semana abençoada, amém? Eu creio. Se não foi, essa próxima semana será melhor. É assim que nós acreditamos, porque Ele fez a promessa e Ele vai cumprir. Ele está conosco todos os dias. A gente vai continuar falando ao longo dessa palavra sobre isso. Aquilo que Ele tem prometido para cada um de nós, Ele não vai falhar. Ele não vai falhar. Se você crê nisso, pode dar um amém aí no seu lugar. Aleluia. Glória a Deus, eu estou muito alegre. Por um lado e triste por outro, né? Que já vou embarcar amanhã de volta ao Brasil. Né? Tem mais de 40 dias que eu estou aqui no sul da Flórida com vocês. E tem sido dias de aprendizado, dias maravilhosos de comunhão com esses irmãos tão abençoados dessa igreja. E eu já quero agradecer de coração aos pastores, a essa casa, que toda vez nos recebe com tanto carinho, com tanto amor. E eu pude nessa viagem, né? E o Alan pediu que, todas as vezes o senhor já esteve aqui, agora só não veio no seu aniversário. E no dia 6 de setembro nós comemoramos, juntamente com alguns irmãos dessa igreja, fizeram uma surpresa para mim ali na casa do pastor Marciano e da pastora Nilka, e foi um grupo ali abençoado, e nós cortamos um bolo abençoado, e foi uma comunhão muito maravilhosa dos irmãos. E eu fico muito alegre com essa recepção de sempre, com esse carinho, com esse amor de cada irmão, de cada casal que nos recebe com tanto carinho, com tanto amor aqui nessa casa. Amém, queridos? Se você está aqui, já recebeu, eu creio que você recebeu o seu boletim. Amém? Nós temos um tema importante para a gente conversar um pouquinho nessa manhã, e a gente tem pouco tempo para isso, mas eu creio que essa casa, ela tem sido uma casa de ensino, né? Ela tem sido uma casa que tem ministrado para você a palavra do Senhor, né? Então nós vamos tentar aqui organizar algumas coisas nessa manhã. Nossa palavra é intuitiva no sentido de apenas contribuir aquilo que já está sendo ensinado aqui. Não queremos trazer nenhuma doutrina de fora, nada diferente. É aquilo que você já tem ouvido aqui todas as semanas, né? E o pastor Marciano falou aqui na sexta-feira sobre quando nós estamos juntos, há um amadurecimento. E sexta-feira agora eu já quero pedir para você não faltar. Se eu puder estar online, seria bênção. Mas você que está aqui, não falte, irmão. Eu quero dizer que você que está faltando às sextas-feiras, eu quero tomar aqui a liberdade para dizer que você está deixando de ganhar. A gente não perde, mas a gente deixa de ganhar. Tem sido uma lição importante das sextas-feiras, essa comunhão, esse aprendizado aqui. E como o pastor Marciano bem colocou com propriedade aqui na sexta-feira, é para o nosso aprendizado, é para o nosso aperfeiçoamento, é para a nossa maturidade, irmãos. Então, não falte na próxima sexta-feira. Eu creio que no final vamos ter informações a esse respeito. E nós temos um texto base muito interessante aqui no nosso boletim, nessa manhã. Está lá em Apocalipse, capítulo 17, verso 14, B. A tradução aqui que eu coloquei, Almeida, Revista e Atualizada, RA, que está escrito assim, todos comigo, vencerão também chamados, eleitos e fiéis que se acham com Ele. Amém? E aí a introdução, diga comigo aí. Deus está escrevendo uma história no mundo. E nós, eu e você, somos chamados para participar dela. Ele vai nos ajudar a cumprir a nossa responsabilidade, mesmo sendo difícil. Porque Ele disse...
até a consumação dos séculos, até que ele venha. Ele disse, ele vai cumprir. Por isso que lá em Apocalipse capítulo 22, verso 21, a última palavra da Bíblia, qual é? Amém. Amém. Porque amém, eu tenho aprendido que não é só você concordar com aquilo que o pregador está falando, com aquilo que alguém disse na oração, mas amém, você está dizendo, fiel é aquele que falou. Ele vai cumprir a sua palavra, ele vai cumprir a sua promessa. Ainda que muitos tenham por tardia, tá, irmãos? Tem gente falando aí, meu documento não saiu, tem uma situação que não foi resolvida. Irmão, segura a onda aí, segura a onda. Vai sair. Deus vai responder a sua oração. Não tem oração que Deus não responda, irmão. E ele responde de 3 maneiras. Sim, não, espera. Então, se ele já disse sim, liberou. Se ele disse não, é melhor você aceitar, cabeção. Não tenta passar à frente de Deus. Espera. Se ele não falou nem sim nem não, aguarda. Vai sair a bênção, vai responder segundo a sua vontade, está lá em João. Segundo a sua vontade, ele responde cada oração que você faz para ele. Amém, querido? Então, essa introdução é muito interessante, porque ele já conhece o final da história, da nossa história, amém? E ele está à procura desses verdadeiros adoradores, desses que estão buscando o Senhor. Por isso esse tema ele é muito importante, irmãos, para nós nesse dia. Saber qual é o nosso chamado. Essa conexão de Apocalipse aqui com alguns textos da Bíblia, você que já estudou Apocalipse, sabe que Apocalipse tem conexões com Gênesis, com Tessalonicenses, com Romanos, com Zacarias. Tem conexões. Então, Apocalipse ele não é só um livro de revelação do futuro, mas ele é um livro de revelação do passado e também do presente, nos levando para o futuro. Amém, queridos? Glória a Deus. Então vamos, primeiro ponto, para entender o meu chamado, eu preciso voltar ao início, ou seja, ao princípio de todas as coisas. Eu quero tentar ser objetivo nesse tema, irmãos, porque é um tema muito profundo, e eu sei que, como já disse, já é ensinado aqui nessa casa, e muitos aqui já sabem o seu chamado. Eu só quero ajudar você a relembrar alguns e ajudar aqueles que ainda não sabem o seu chamado nessa manhã. E Colossenses capítulo 1, verso 16 e 17, também na tradução ao meio da revista atualizada está escrito, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, e as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Verso 17 diz o quê? Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. E eu quero linkar com Hebreus capítulo 1, 3, que diz assim, ele cria e sustenta tudo com o seu poder, amém? Em Apocalipse capítulo 1, verso 8, diz que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quem é? Quem é alfa e ômega? Quem é o princípio e o fim? É Cristo Jesus. O nosso pastor, que é o pastor Dario, ele sempre fala, Cristo é o presente que estava embrulhado, ele fala encapsulado. Encapsulado. E Deus ofertou esse presente embrulhado para nós. Jesus Cristo, ou Cristo Jesus. Amém? Amém, queridos? Então, a pergunta que não quer calar nessa manhã, qual é o nosso chamado? Talvez você pode falar, pastor, eu me envolvo com o departamento de infantil, eu gosto de trabalhar no departamento de infantil, esse é o meu chamado. O meu chamado é para estar aqui no louvor, porque eu amo louvar, eu amo cantar, eu gosto muito. Lá no banheiro da minha casa eu canto direto, é muito bom cantar. Que bênção, né? O meu chamado é ação social, eu gosto de atender aqueles que estão necessitados lá fora, e levam uma cesta básica, glória a Deus. O meu chamado é lá para os ribeirinhos Amazonas, quem trabalha no Brasil. O meu chamado é no sertão, como nós trabalhamos em 4 frentes missionárias lá no Brasil, né? Tejuçu, Oca, Horizonte, Pentecoste e Ipu. A gente trabalha em 4 frentes missionárias lá no Brasil. É o nosso chamado?
qual é o nosso chamado, irmãos? Porque muitas vezes a gente pensa que fazer missões é ir lá do outro lado do mundo, é ir para a África, é ir para Guiné-Bissau, como meu pai abriu lá o trabalho com o pastor Roberto, lá de Vida com Vida do Rio de Janeiro, e abriu aquele trabalho lá. Então, muitas vezes a gente quer ir para o outro lado do mundo, mas tem um pastor que fala assim, a gente precisa ir para o outro lado, às vezes, do muro. Do outro lado do muro tem alguém precisando de você. E muitas vezes a gente está preocupado com o outro lado do mundo. Quando Deus nos chama para pessoas que estão muitas vezes muito próximos de nós e precisando de nós. Semana passada mesmo eu estive na casa de algumas pessoas aqui visitando irmãos com depressão, irmãos com problemas no casamento, irmãos com situações em suas vidas. E nós ali acompanhando, orando. E acompanhamos e passamos o relatório para o nosso pastor, dizendo, queridos, há um grupo de pessoas tão necessitadas, tão carentes, muito próximo de nós. E muitas vezes a gente está preocupado em ir na África, em ir nos ribeirinhos, na Amazonas. E nada contra os que estão lá, glória a Deus, porque o Senhor tem levantado aqueles missionários ali, que estão ali pagando um preço desafiador para estarem naquele lugar. Mas eu quero desafiar você nessa manhã a entender de fato, irmão, o teu chamado em nome de Jesus. Porque a gente cria esses conceitos a partir de nós mesmos, de que nosso chamado é isso. Mas em nós mesmos, irmão, entendam, nós mesmos é incompleto. Esses conceitos que nós criamos em nós mesmos é incompleto. Por isso que a gente precisa voltar ao início de tudo, à base de tudo, ao princípio, ao fundamento, porque é lá que está a resposta. Nosso matrimônio, da nossa família, criação de filhos, está tudo lá no princípio, irmão. Quem é o princípio? Então está lá. Qual é o teu chamado? Está fácil para responder, né, irmão? Está muito difícil não, né? Já cheguei ao final. É seguir Jesus, irmão. Esse é o nosso chamado. Mas para você entender melhor sobre isso, irmão, o que no princípio aparece como chamado na Bíblia. Quando foi na Bíblia que apareceu pela primeira vez alguém chamando por alguém? Gênesis capítulo 3, verso 9. Foi a primeira vez que alguém chamou por alguém. Quem foi que chamou? Gênesis capítulo 3, 9. Você já leu? Deus chama quem? Adão. E diz, Adão, aonde você está? Foi assim? Por que Deus chama Adão e pergunta para ele onde é que ele está? Se só estava Adão e a Eva, e Deus todas as vezes vinha na viração do dia. Porque esse homem chamado Adão saiu da posição. Esse homem chamado Adão, a Bíblia diz que ele estava escondido. Por isso Deus vinha, toda a viração do dia ele estava lá. Mas nesse dia que ele chegou, onde é que estava Adão? Escondido. Saiu da posição. Quando você sai da posição, Deus tem que chamar você. Então qual é o nosso chamado? Voltar-se para Deus. Fazer o caminho de volta para Deus, irmão. Quando a gente se distancia do Espírito Santo de Deus, por um momento, estava falando hoje no café com a Cris. A gente não pode perder o Espírito Santo, mas se perder, você morreu. Mas quando a gente se distancia só um pouquinho, o velho Jetro volta a existir. Eu sempre gosto de falar que o que você está vendo de bom em Jetro é ele em mim. O ruim é eu mesmo. O ruim sou eu mesmo. Se você vê de ruim em mim, é o Jetro, é ele mesmo. Mas o que você vê de bom nele, o que você vê de bom nesse homem aqui, pode saber que é o Espírito Santo de Deus. É ele. Então a gente precisa retornar. Esse é o nosso chamado, voltar a ele. Se reconciliar com ele todos os dias. Paulo fala, precisamos morrer todos os dias eu morro. Me reconcilio. Me reencontro. É isso que Deus quer de nós, de cada um de nós. E para isso, irmãos, tem que haver um local, isso tem a ver com intimidade. Só abrindo esse parênteses sobre intimidade, irmãos.
A gente tem que ter um encontro. Às vezes a gente chega em casa, eu não sei se acontece com você, mas aconteceu muitas vezes comigo. Vou abrir meu coração para você aqui. A gente chega em casa cansado, deita na cama e começa a oração. Quantos já fizeram isso? Senhor, muito obrigado por esse dia maravilhoso. Quanto trabalhei, como foi maravilhoso esse dia, Senhor. E de repente você está... Aí quando você acorda no outro dia, meu Deus, pedir para Deus, para orar com Deus, falar com Deus, e Deus abençoa Deus mesmo, porque você dormiu, você perdeu. Não soube mais nem o que você falou para Deus. Às vezes a gente tem feito isso, irmãos, com Deus. Eu não sei, mas isso me chama a atenção muitas vezes quando a gente recebe alguém na nossa casa, importante. Imagina você receber o secretário dessa nação, um político dessa nação importante, um pastor de fora importante na sua casa, uma família que veio do Brasil na sua casa, e você chegar diante dele e ficar com o seu celular, enquanto ele está sentado na sua frente ali, e você não dá a mínima atenção para ele. Porque isso tem nos distraído hoje, né? E você fica ali, aquela pessoa conversando com você, muitas vezes, você sem dar atenção para ela. Tem muitas pessoas que querem passar a eternidade. Você já deve ter ouvido essa frase por aí. Muitas pessoas querem passar a eternidade com Deus. Muitas pessoas querem ir para o céu. Quem não quer ir para o céu? Eu quero ir para o céu. Mas aqui não está tendo tempo para ele. Então, deixa eu te falar uma coisa, igreja, com muito amor que eu estou falando isso aqui. Não vai rolar. Só vai para a eternidade quem está gastando tempo aqui na terra. Quem não tem tempo para ele aqui na terra, não vai ter tempo para ele no céu. Porque você ficou distraído em algumas coisas, como foi a palavra do nosso pastor Orlando, que ministrou aqui, com tanta propriedade, de nós construímos estruturas e nelas ficarmos presos, fazemos coisas, corremos atrás de situações e ficamos presos àquilo, amarrados àquela situação, escravos daquilo, e não temos tempo para Deus. E não nos voltamos a ter essa intimidade, a ter esse encontro com a hora marcada. Deus fica sentado muitas vezes esperando você, e você não aparece. Está satisfeito com o brinquedo que você ganhou? Você fica satisfeito com aquilo que você recebeu? É como um carro que a gente compra, e a gente coloca alguns acessórios e fica tão bonito o carro, roda de magnésio, né? A gente quer botar um portfólio, não sei o quê, e um bocado de coisa que a gente quer colocar no carro, para acrescentar a beleza do carro. E a gente fica preso naquele carro. E a gente começa a usar somente aquilo em nosso favor. Deixa eu te falar uma coisa, aprenda logo, irmão, que eu vou dizer aqui, eu estou falando pelo Espírito aqui, irmãos, nessa manhã. Não é individual. Deus não trabalha no individualismo, Ele só trabalha no corporativismo. Por isso que a gente tem que estar na unidade, a gente está no corpo. Foi falado aqui na sexta-feira, é no corpo que a gente cresce, é no corpo que a gente recebe. Salmo 133, não é isso? O que diz lá? Porque nesse lugar, o Senhor derrama a bênção e a vida eternamente, irmão. É nesse lugar de unidade. Por isso eu vou repetir até o final dessa palavra aqui, irmãos. Esteja nesse corpo, esteja nessa unidade. Não saia do lugar de onde o Senhor te plantou, te colocou. Os plantados é que vão florescer, irmão. Não é o que ficam saindo, pulando de galho em galho. Não é o que ficam ali, ouvindo coisas. Irmão, ouça a voz de Deus. A gente fica ouvindo muitas vozes por aí. Por favor, eu chamo a sua atenção nessa manhã. Ouça a voz de Deus. Muitas vezes a gente fala algo com algum irmão, o irmão fala, meu Deus, pastor. Não, irmão. Ouça a voz de Deus.
ouça e obedeça a voz dele. Quando você ouviu a voz dele, irmão, por favor, é ele que está falando? Por favor, irmão, não perca tempo para obedecer. Eu podia passar aqui alguns momentos, aqui, alguns minutos, contando experiências sobre eu fui resistente à voz de Deus. Vieram situações na minha vida, na minha casa, e passei muitas dificuldades. Mas quando eu entendi que era a voz de Deus falando no meu coração, comecei a aprender, eu e a minha esposa, e começamos a andar nessa direção. Nossa vida mudou, nossa casa mudou, nosso ministério mudou, irmãos, para a glória de Deus. Amém? Então, ainda tem muitas pessoas, ainda hoje, que estão sem entender o chamado, ainda estão em crise, porque querem descobrir alguma coisa. Irmão, não tem mais nada para descobrir não, irmãos. Está aqui. Está revelado, irmãos. Não tem mais nada para descobrir a vontade de Deus. Eu quero descobrir, pastor, eu quero descobrir, líder. Eu quero descobrir. Não tem mais nada para descobrir, irmão, está aqui. É só ouvir e obedecer, praticar. Sua vida vai ser outra. Por favor, grava isso que está. Se você não gravar mais nada, apenas isso aqui. E ponto. Ouça e obedeça a voz do Senhor. Segundo ponto, irmãos, vamos andar. Porque eu creio que daqui para 2 horas a gente vai estar aqui juntos, nos alegrando. Segundo ponto é entender o chamado, irmãos. A gente precisa entender isso aí. 2 Pedro, capítulo 1, verso 10 e 11. Agora na nova versão internacional, na NVI, está escrito assim: portanto, irmãos, presta atenção, irmão. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Vocês jamais cairão. E assim, o verso 11, a entrada do reino eterno do nosso Senhor Jesus e Salvador, Cristo Jesus, será internamente suprida a vocês. Uau! Que tremendo, irmãos, que tremendo. Quando fala empenhe-se, está falando o quê? Se esforcem. Se esforcem, irmãos. Hebreus 2:3 diz: como escaparemos nós se não atentarmos, se não fizermos um esforço? É uma disciplina, irmão. Quem faz academia aqui sabe do que eu estou falando. Eu paguei academia lá no Brasil com a minha esposa, fizemos na primeira semana, uma animação, meu Deus. Aí coloca aquela roupinha, né, Cris? A gente coloca aquela roupinha e vamos lá. Shortinho e aquelas camisetas e o tênisinho e vamos lá, né, Rogério? Vamos lá malhar. Já. O negócio é ruim. Primeiro dia vai, segundo dia, da terceiro dia para frente, irmão, as pernas começam a doer, o negócio começa a pegar. Quem tem mais de 50 aí sabe o que eu estou falando, irmão. E o negócio começa a ficar ruim, irmão, e você já não caminha para a direção da academia mais. Você prefere ficar na padaria. Tomar um cafezinho do Edinho, da Cris ali, por ali. Não quer saber de academia mais. Porque o negócio é sério, irmão. O negócio é sério. Bate um cansaço, bate umas dor nas pernas. O instrutor força a barra e você fica... Amém? Então, queridos, esse empenhar-se, esse fazer o sacrifício, está falando de disciplina, de você renunciar, muitas vezes, algumas coisas que você precisa renunciar, suas mesmo. Acho que é Mateus 12, 11, 12, diz que o reino de Deus ele é tomado por esforço, e aqueles que se esforçam, se apoderam, tomam posse do reino de Deus. Então precisamos, irmão, nos esforçar, precisamos nos empenhar para isso. É isso que a palavra está dizendo aqui em 2 Pedro 1,10. A gente precisa disso, irmãos. E essa palavra aqui no grego do chamado é eklesis, do verbo kaleo, que significa ser chamado ou convidado. E olha que coisa tremenda, irmãos, que a gente descobre quando a gente estuda essas palavras, né? Significa, essa palavra no grego, eklesis, quer dizer convidado ou chamado. Por isso que eu selecionei, eu nem sabia porquê, mas eu tinha selecionado Apocalipse 17, verso 14, que fala que vencerão quem? Vencerão quem? Chamados, eleitos
e fiéis, que se acham nele, com ele. Você não está nele, talvez você não está entendendo nada que está se falando aqui, irmão. Desculpa, com todo respeito. Mas se você não está nele, você não está entendendo nada. Por isso que você não entendia muito bem essa questão do chamado e você estava organizando alguma coisa dentro de você e fazendo. Irmão, vocação quer fazer, amém? Grava logo isso aí. Vocação é quer fazer. Eu sei um pouco fazer alguma coisa, então você tem uma vocação, irmão. Beleza, mas chamado não. Chamado é seguir Jesus. Chamado é seguir Jesus. Então, o que eu quero dizer é que nós precisamos ter uma resposta a isso que a gente está ouvindo. É isso que essa palavra de Apocalipse, capítulo 17, está dizendo para nós hoje. Quem são os chamados, quem são os eleitos, quem são os fiéis? Aqueles que estão ouvindo essa voz de Deus e a partir de hoje vão obedecer. Pastor, até aqui eu não tinha essa percepção. Eu entendi assim, eu aprendi assim, eu cresci assim. Mas não morra assim não, irmão. Não morra assim não. Por favor. Pega e comece a praticar. Tem uma disciplina, tem um tempo, volte a ter um reencontro, se reconcilia com Ele, comece a praticar coisas para Ele que você não fez ainda. Não, desculpa, não é para Ele, com Ele. Não é para Ele, é com Ele. E muitas vezes a gente quer fazer e fazer para Ele, mas não é para Ele, irmãos, que a gente faz, é com Ele. Por isso que a gente fica ansioso, às vezes, querendo fazer uma coisa e começa a preocupação. Irmãos, desculpa. Com Ele está na frente. A Bíblia diz que Ele vai na frente abrindo os caminhos. Então você não precisa temer de nada. Você não precisa temer. Mas agora a economia do nosso país, mas agora o meu documento não saiu, e agora a imigração. Irmão, nós não pertencemos a esse reino. A nossa realidade não é desse reino. A nossa economia não é desse reino. Já acordei alguns irmãos, desculpa. Queridos, por favor, entenda isso. Nós não somos desse reino. Por isso, os chamados, eleitos e fiéis que se acham com Ele, que estão entendendo e dão uma resposta ao que está ouvindo. E a partir de hoje, começam então a ter um outro caminho. Você está entendendo, sim ou não? Que essa palavra traga, em nome de Jesus, um choque de realidade no seu coração. Não sei se é essa a expressão, mas por favor que você seja mexido nessa manhã pelo Espírito Santo de Deus, não pelas minhas palavras. Tem alguém entendendo? Então, chamado é voltar para Deus. Anota aí, é reconciliação, é reencontro, é morrer todos os dias, é renúncia, é seguir a Cristo, amém? Vocação é fazer, mas não é o quanto você conquista para si, mas sobre o quanto você está disposto a cumprir com Ele. Amém? Como diz o pastor Dario, alô, tem alguém aqui? Não é fazer, mas estar com Ele, andar com Ele. Uma outra coisa que eu queria que você entendesse, que é uma diferença entre estar disposto e disponível. Disponível é aquela pessoa que tem as ferramentas, tem o tempo, tem tudo, irmão, ao seu favor, mas só faz aquilo que lhe interessa, aquilo que lhe favorece. Essa pessoa é disponível, mas o disposto não. A pessoa disposta, ela está pronta, ela está preparada, ela está apta, chamou, ele vem, está ali, marcou, vai ter uma reunião, está todo mundo junto. Isso é pessoa disposta, irmão. Porque muitas vezes eu estou disponível, pastor, fala para o pastor que está disponível, fala para o irmão líder, né, da mídia, do louvor, estou disponível. Mas na hora H, cadê? Cadê a intercessão? Cadê os irmãos da intercessão? Cadê os irmãos que oram de madrugada? Cadê os irmãos que oram na igreja? Cadê os irmãos que vêm para a reunião? Está disposto ou disponível, irmão? Desculpa. O Senhor está falando com algumas pessoas aqui nessa manhã. Se a gente não está disposto, irmão, por favor, vamos rever nossos conceitos. Por que eu estou aqui na igreja hoje pela manhã? Que café abençoado. Nem Salomão, em toda a glória, tomou um café desse, irmão. Feito por um irmão tão abençoado, chegou debaixo de chuva aqui. E muitas vezes não damos valor, não agradecemos. Os irmãos do som, irmão Eduardo, que vem de longe.
Os irmãos que pagam um preço de oração pela sua vida. Irmão, seja grato, irmão. A gratidão, ela move. Ela traz muitos benefícios. Não sei nem porque eu estou falando isso, mas Deus sabe. Seja grato, irmão. Quando você recebe alguma coisa de um irmão, seja grato. E muitas vezes não é nada palpável. Quando alguém ora por mim, eu fico tão grato, irmão. Tem um irmão de Curitiba que ele ora todas 5 horas da manhã. O meu celular toca 5 horas da manhã, irmão. É aquele irmão de Curitiba. Um casal tão precioso que a gente tem lá em Curitiba, no Paraná. Todos 5 horas da manhã eles orando por você e sua família e ministério. Orando por você e sua família e ministério. Que lindo. Eu falo, eu sou tão grato por esse casal. Imagina alguém orando por você todo dia, irmão. Imagina alguém pagando um preço de oração por você todo dia. E tem alguém aqui que faz isso por você. E muitas vezes nós nos esquecemos desses irmãos que pagam um preço pela sua vida, pela sua casa. Muitas vezes você conquista algo e você fala, puxa, eu conquistei, e foi o meu braço, e foi o meu trabalho. Não, irmão, porque tinha alguém pagando um preço de oração. Tinha uma mãezinha lá orando por você. Tinha um marido orando, tinha uma esposa fiel que está orando, que está pagando um preço. Tem alguém entendendo isso, irmão? Vamos seguir o boletim, senão a gente sai daqui 4 da tarde. 1 Coríntios, capítulo 10, 31, está dizendo assim, irmãos, está escrito aí, vamos todos juntos? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo. Uau! Vira para o seu irmão carinhosamente e diz para ele assim, agora vem chumbo grosso, irmão. Lá no meu Ceará tem um programa que fala chumbo grosso. Programa chumbo grosso. Queridos, está aqui, irmãos. Você quer fazer qualquer coisa, tudo tem que ser para instruções claras, está na Bíblia, irmão. Você dizer mais alguma coisa? Tudo que você vai fazer na sua vida tem que ser para a glória dele. Colossenses 3,15 está escrito assim, seja a paz de Cristo o árbitro em nosso coração. Então, quando nós precisamos tomar uma decisão, presta atenção, irmãos, tem uma escolha para decidir. Quando meu pai era vivo, eu ligava para ele, às vezes, eu orava, depois falava com a minha esposa, depois falava com o meu pastor, e por fim eu ligava para o meu pai, e falava, pai, estou com uma situação aqui para resolver e tal. Meu pai, filho, faz assim, ora assim, e dava uma direção. Obrigado, paizão. Em 2020, ele foi embora naquela pandemia, foi se encontrar com o papai, voltou para casa, já a gente vai estar junto lá. Mas deixa eu te falar uma coisa, irmão. Quando você tem que tomar uma decisão, quem você está procurando? Quando você decide alguma coisa, quando você precisa escolher alguma coisa, a Bíblia fala, eu acho que é em Provérbios, né, Salomão, diz que na multidão de conselhos, a gente tem sabedoria para decidir, para escolher. Então, quando você tem uma decisão para tomar, e essa decisão é muito séria, tem a ver com o propósito eterno de Deus, tem a ver com o seu chamado, querido, por favor, não faça essa escolha sem a direção das pessoas que estão orando por você, sem a direção do seu pai, se você é solteiro, sem a direção do seu pai e da sua mãe, sem a direção dos seus pastores, sem a confirmação desses homens e mulheres que estão com vocês. Porque isso depois vai trazer um peso, irmão, de uma decisão mal tomada. E principalmente quando tem a ver com o teu chamado, com o teu propósito. Pastor, qual é o propósito eterno de Deus? Qual é o propósito eterno de Deus, irmão? Está lá em João 6,29. É você conhecer Ele e fazer Ele conhecido, manifestar Ele. Não tem propósito individual. Na Bíblia não fala de propósito individual, irmão. A Bíblia não fala de carreira solo. Não fala. No Novo Testamento, você pode procurar o Novo Testamento, não tem nada falando sobre individualismo. É corporativismo. Paulo só chegou a ser o homem que foi, o apóstolo Paulo, porque tinha um Barnabé, porque tinha um tal do Ananias, né, que abriu a casa lá, recebeu ele e orou na cabeça dele.
Sozinho Paulo não seria ninguém. Alguém está aqui? Então, irmão, por favor, quando você precisar decidir alguma coisa, por favor, em nome de Jesus, corra. O Senhor já falou com você, então confirme com essa autoridade que está sobre a sua vida. E busque, irmão, entender essa voz. Lá em casa, o meu filho mais velho, ele precisava tomar uma decisão. Foi convidado por uma empresa, recebeu uma proposta para ir para uma outra região. E aqui acontece muito isso às vezes, né, irmãos? A gente é convidado porque aqui está sem dinheiro, então vamos atrás do dinheiro lá em outra região. Isso acontece muito e a gente entende. Mas quando a gente entende o nosso propósito pelo qual a gente está aqui, no sul da Flórida, porque a gente está aqui nos ribeirinhos, porque a gente está aqui inserido no sertão, porque a gente está aqui inserido nessa nação. Irmãos, quando a gente entende esse propósito, irmão, ele nos sustenta. Eu passei mais de 40 dias aqui sustentado por ele. Que às vezes a gente pensa que vai fazer alguma coisa, mas a gente não faz nada. A gente fica só no sofá derramando, ouvindo a voz dele. Foi tão diferente dessa vez, pastores. Foi tão diferente. Mas entendemos o que Deus quis falar ao nosso coração. O que eu estou levando para o Brasil, para sentar com a minha liderança e conversar com eles, eles nem imaginam. 9 casais, eu estava compartilhando com o pastor essa semana. 9 casais chegaram na nossa igreja agora, esses dias. 9 casais. E a igreja está caminhando no Brasil. E voltando, esse meu filho que está lá no Brasil agora mesmo, o mais velho, está trabalhando na igreja, ele recebeu uma proposta de uma empresa para ir para uma região. E ele orou, conversou com a sua esposa, já estava animado para fazer as mudanças já. E aí ele liga para mim e para a mãe e fala: papai, eu estou com essa situação e recebi essa proposta, acho que eu vou embora e vou para essa região. Falei: amém, filho, vamos orar. Primeira coisa que eu disse para ele: vamos orar. E aí nessa oração, eu e a mãe dele, a Liliane, nós orando, não sentimos paz, irmãos. Eu já disse aqui um versículo atrás, que seja a paz de Cristo o árbitro do nosso coração. Não sentimos paz e falei com ele: filho, ora mais um pouquinho, chama a Julie, sua esposa, conversa com ela, ora mais um pouquinho, vai na frente, vai lá, sonda o mercado, vê como é que é a situação, vai lá e depois você vai mapeando a área, você vai vendo a situação, confirmando essa proposta. E ele acatou esse conselho, foi. Irmãos, passou só um mês. Ele voltou decepcionado com a proposta que recebeu. Não precisou mudar. Porque talvez se tivesse mudado para retornar, ia ser teria que alugar um apartamento, fazer outro lugar. Enfim, vocês sabem como é a mudança. Imagina. E hoje, resumindo, está bem sucedido, vai viajar agora dia 25 de outubro para a Alemanha, vai a Alemanha e Paris, enviado por uma outra empresa que já contratou ele. E em março do ano que vem, para a glória de Deus, vamos estar aqui, juntos aqui, com a família toda, em nome de Jesus. Deixa eu te falar, irmão, porque a gente ouve e obedece. Não estou falando a gente, irmãos, é quem? Os chamados, eleitos e fiéis, que se acham com ele. Amém? Então está aqui as instruções claras na Bíblia, irmão, está claro. Tiago 1, 5 e 6 diz assim: se vocês não souberem lidar, na tradução a mensagem, essa tradução aqui diz assim: se vocês não souberem lidar com a situação por falta de sabedoria, orem ao Pai, porque é com muita alegria que Ele vai ajudar você. Vocês serão atendidos e não serão ignorados quando pedirem ajuda a Ele. Tenham toda a coragem ao pedir e acreditem de verdade, sem pensar 2 vezes. Porque os que duvidam quando oram são como as ondas do mar, levadas pelo vento. Então deixa eu te falar, na multidão de conselhos tem sabedoria. Então entendemos que chamado é ser, vocação é fazer.
Terceiro ponto, somos chamados a pertencer à família. Oh, que ponto gostoso. Somos chamados a pertencer à família de Deus. Diga comigo, temos um mundo para cultivar e guardar, uma família para pertencer e uma salvação. Uau! Efésios capítulo 2, 19 e 20 diz assim, está escrito, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. De quem nós somos, irmãos? Pertencemos a ela, glória a Deus. Verso 20, edificados sobre o fundamento que é Cristo Jesus. Está tudo aí, irmão. Ponto. Amém? Aleluia. 1 Pedro 2, 9 e 10. Olha aí que está escrito. Vós, porém, nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Verso 10. Vós sim que antes erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. E aí eu coloquei no boletim para você, para ficar gravado, para você levar para sua casa. Para você ler isso na sua casa, irmão. Não pega esse boletim em casa e joga fora, não, irmão. Depois vai lá e rumina, né? É assim, essa expressão, né? Rumina, sabe? Traz esses versículos à tona novamente, com a tua esposa, com a tua família, faz o culto devocional. A gente faz isso lá no Brasil todos os dias, um culto devocional com a família. Antes da gente sair, de fazer qualquer coisa na rua, a gente faz um culto devocional, reúne a casa e lê aquilo que o pastor falou no domingo. E a gente revê isso aqui, olha, o que nos torna uma comunidade, uma igreja, é o quê? Não é o fato de estarmos unidos por objetivos ou propósitos comuns, mas partilharmos, dividirmos essa vida de Deus, manifestar Cristo. Aonde a gente estiver, tudo tem que ser para a glória dele. Aleluia, aleluia. Atos capítulo 2, 42, irmão, diz, está escrito lá, e perseveravam e se dedicavam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. A palavra grega aqui é koinonia, para comunhão, de estar na unidade, de estar vivendo nesse aperfeiçoamento, nesse ajuntamento dos santos, para se aperfeiçoar. Então, nossa vocação não é apenas o que fazemos na igreja, como cantar, pregar, liderar, estar em algum ministério, mas somos chamados para servir, não só dentro da igreja, mas fora da igreja, como servo inútil. Que isso, pastor? Eu creio que você já leu sobre a parábola do servo inútil na Bíblia. Se você não leu, vai lá em Lucas capítulo 17, tem essa parábola lá. Uma vez eu reuni os homens da igreja, de mais de 20 homens, e eu falei assim, vocês são servos inúteis? Comecei, a pergunta foi essa, mano. E o homem já me orou, um cara grandão, tipo o Rogério, assim, eu falei, fiquei até com medo do irmão pegar lá fora. Mas eu falei, não, irmão, vamos entender isso já já. Vocês são servos inúteis quando vocês fazem o que ele está mandando fazer. Nos tornamos inúteis quando você obedece à voz dele naquilo que ele está mandando fazer. A gente só quer fazer aquilo que ele não está mandando fazer. O que ele está mandando fazer, a gente quer fazer. A gente quer se meter a fazer. É tão simples, irmão. Mas a gente quer fazer exatamente o que ele não está mandando fazer. A gente procura, como diz a expressão lá no Brasil, sarna para se coçar, né? Deus está falando, isso aqui, caminha aqui, meu filho. Aí o cara quer dar a volta por ali, vai lá pelo outro lado, quer buscar um atalho. Depois pega bandido e... Aqui não tem, graças a Deus, né? Depois, enfim, acontece tantas coisas. A pergunta que não quer calar, irmãos, diante disso, como o corpo de Cristo pode ser edificado aqui, irmãos? Lá no Brasil acontece isso, aqui eu creio que não acontece isso. Os irmãos que adoram aqui, eu não uso a expressão levita, mas as pessoas que adoram aqui, que fazem o louvor e a adoração nesse lugar, quando estão escalados, estão aqui na igreja. Quando estão escalados, cantam. Mas quando não está escalado, nem no banco da igreja você não vê o irmão. E nada contra quem não está aqui hoje não, tá, irmão? Por favor.
Os irmãos têm que descansar também, tá? Por favor. Pastor Jonas, e fica à vontade, descanse bastante, glória a Deus, amém? Mas nada contra quem não está, mas peraí, se você está aqui e não está na igreja, porque não está escalado, vou ficar em casa, não entendeu sobre o chamado. Eu só canto quando tiver com o microfone na mão, eu só canto se eu tiver o violão para tocar. Desculpa, irmão, não entendeu nada sobre o chamado, sobre vocação, sobre o propósito eterno de Deus, nada. Às vezes a gente vê um cara que aqui na frente canta, pula, dança, faz um... Mas aí no banco não faz nada, irmão, nada, desculpa, nada. Não abre a boca para cantar, porque não está escalado. Eu posso falar porque eu não sou daqui, irmão. Perdão. Depois os pastores assumem a barra aí. Adore o tempo todo, irmão, adore o tempo todo, querido. Amém? Louve o Senhor o tempo todo. Até aquela música da Cassiane, então louve, simplesmente louve, está chorando, louve, está rindo, louve, está com dólar, louve, está sem dólar, louve, cante, louve, adore Ele, louve. Seu louvor, irmão. Louve, irmão. Adore a Ele, exalte a Ele. Tem uma irmã aqui que ela me constrangeu tanto nesses dias andando com ela, de carona, eu andei tanto de carona com ela, e ela nesses dias, irmão, ela começa, do nada começa a cantar, né, irmã Célia? Do nada ela começa a cantar, e puxa uma canção em capela mesmo e tal, não precisa de violão, não precisa de nada, e ela canta. Ô, queridos, como é bom, quando a pessoa entende o chamado, quando a pessoa sabe quem ela é em Cristo. Já já você vai entender mais sobre isso. Então é isso, irmãos. Como é que a gente pode acrescentar no corpo de Cristo? Como é que a gente pode edificar o corpo de Cristo? Como o Evangelho pode ser mais anunciado, mais proclamado, através da nossa vida, manifestar esse Cristo que está em nós? Ou nós somos agente 007? Ninguém sabe quem você é. Você vai no restaurante, você não pode orar, porque lá tem um bocado de gente, né? Né, pastor? Esse pastor é muito inteligente, cara. Me levou em um lugar, meu Deus, nem Salomão não entrou naquele lugar. Nunca foi ali. Passamos umas 3 horas comendo só carne. Aquilo que eu não vou encarar no Brasil, não vou ter no Brasil esses dias, esses próximos dias. Mas ainda hoje eu creio que eu vou comer uma carne. Lá é só asinha de frango, irmãos, e carne moída às vezes. Mas, querido, em nome de Jesus, por favor. Você está aqui? Adore a Ele onde você estiver. Adore diante das circunstâncias, diante do sofrimento, diante da perda, diante do luto. Adore. Adore. Não olhe as circunstâncias. Olhe o teu amor. Não olhe as circunstâncias. Olhe para Ele. Ele vai dar resposta, Ele vai dar direção, Ele vai dar solução na hora certa, na hora exata. E aqui, encerrando esse ponto, irmão, Gênesis capítulo 12, 3, diz que Deus fala para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Pastor, mas é uma promessa só para Abraão. Não, queridos, essa promessa é para mim e para você. Gálatas, no capítulo 3, verso 29, diz que nós somos de Cristo e que fazemos parte da descendência de Abraão. Herdeiros segundo a promessa. Qual a promessa? Que em ti serão benditas todas as famílias. Aonde você está inserido, por favor. Seja no seu trabalho, seja na rua, seja onde você estiver, aonde você estiver inserido, em ti vai ser bendita aquela família. A começar da sua. É promessa, irmão. Toma posse. Eu já disse aqui outro dia, né? Aprender é uma coisa e aprender é outra. Aprender é conhecimento e aprender é tomar posse dessas verdades. Toma posse nessa manhã, irmão, disso. É uma promessa de Deus para nós. Não foi feita só para Abraão. Está aí, eu confirmei em Gálatas. Está no Velho Testamento, mas está no Antigo Pacto, mas está também no Novo Pacto. Por favor. Então, a grande pergunta é essa: como posso ser testemunha fiel e frutífera aonde Deus me plantou, aonde Deus me colocou? E o quarto e último ponto, irmãos, para encerrar. Somos chamados para sermos filhos
dele. A nossa filiação, irmão, nossa identidade. Se você também não sabe, você não vai entender muito sobre chamado e propósito, porque você não se achou como filho ainda. Você se acha ainda uma pessoa sem pai. Você pode ter ficado sem o teu pai, talvez. Mas existe um pai dos pais. Mateus capítulo 5:16 está escrito assim: assim brilhe, como é que está aí no seu boletim? Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Romanos capítulo 8:19 está escrito: porque a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Tem algum filho de Deus aqui que está entendendo isso? Aleluia. Então tem alguém aguardando por você lá fora. Tem alguém agora mesmo aguardando por você lá fora, irmão. Igreja. Efésios 4:13-15. Está escrito: até que todos nós cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Verso 14, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pelas astúcias que induzem ao erro, mas seguindo, verso 15, a verdade em amor. Aleluia! Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem é a cabeça? Cristo Jesus. Aplauda Jesus aí, irmão, por favor. Dê um forte aplauso a Jesus, maravilhoso. Glória a Deus, em amor, sigamos Ele, cresçamos nele, nos aperfeiçoamos nele. Em nome de Jesus. Como Jesus crescia, irmãos? Lucas capítulo 2 fala que ele crescia em sabedoria, estatura e em graça. Diante só de Deus? Não. Quem manifesta Deus, irmão? Tem gente que fala, não, eu só me reporto para Deus. Eu só vou fazer para Deus. Eu só me confesso para Deus. Irmão, desculpa. Você não é filho. Eu fico nu diante do meu pastor. O meu pastor me conhece. Ele não quer saber como é que está a igreja. Ele quer saber como é que está o meu casamento. Ele quer saber como é que está a minha vida espiritual com Deus. Sempre ele liga para mim: Jetro, como é que estão as coisas? Jetro, como é que está a Lili? Jetro, como é que está o Arthur e Julie? Jetro, como é que está o Alan? Lá nos Estados Unidos. Ele quer saber. Sempre. Ele quer saber. E muitas vezes nós não somos íntimos daquele que está pagando um preço pela sua vida. A gente não quer confessar. A gente não quer se reportar. Não, eu só me reporto para Deus. Você não entendeu nada de filiação, irmão. Se você não se reporta a um homem que é seu pai espiritual na fé aqui, é quem paga um preço por você, tem uma responsabilidade grande, e que vai pagar um preço quando chegar lá vai pagar um preço não, né? Desculpa. Vai estar diante de um tribunal e vai entregar. Falar assim, olha aqui, Deus. Queridos, nós vamos ter essa responsabilidade de até a glória levar ao Senhor essas vidas que estão sob nossas responsabilidades. Mas nós só podemos fazer aquilo que vem até nós. Aquilo que as pessoas falam, aquilo que as pessoas compartilham, aquilo que elas abrem o seu coração e falam. Se a tua esposa não conversa com você, não abre o seu coração para você, se o teu esposo não compartilha nada com você, muitas vezes chega triste em casa, não conversa e você também está nem aí. Está faltando diálogo nesse relacionamento. Esses dias eu conversei com meu filho. Filho, está rolando alguma coisa? Estou aqui. Papai chegou. Estou aqui do teu lado. Estamos juntos. E a gente ora juntos. A gente compartilha as situações juntos. E damos a direção. Mas eu sempre falo para ele, filho, aqui tem 2 homens que você precisa procurar. Sempre. Sempre. E ele sabe quem é. Então, queridos, precisamos crescer nessa mesma direção que Cristo crescia.
Vamos para a conclusão, irmãos. Quando a gente para de olhar para nós mesmos, está aí, amém? Quando paramos de olhar para nós mesmos e olhamos para Cristo, descobrimos que o chamado nunca foi sobre nós, mas sobre Cristo vivendo dentro de nós. É Ele quem capacita, é Ele quem envia e é Ele quem sustenta. Se você está confiando no seu dólar, irmão, desculpa. Se você está confiando no seu emprego, irmão, desculpa. No seu trabalho, em algum homem, expectativa em alguém. Desculpa, você não entendeu o que é ser filho. A palavra filhos maduros no grego é huios. Huios. Filhos maduros. É esses filhos que lá fora estão esperando. Não teknon, né? A gente já aprendeu isso aqui, o pastor Marcelo já falou isso aqui várias vezes. Teknon no grego é criança, é imaturo. Huios é filhos maduros, filhos crescidos, filhos que estão entendendo sobre a sua identidade, estão procurando. Não estou dizendo que nós somos perfeitos, irmão, não é isso que a gente está falando. Nós estamos buscando, nós estamos no processo também, como você. A gente decidiu seguir Jesus. Não é tão fácil, muitas vezes, como alguém fala, mas, irmão, quando a gente tem amigos, quando a gente tem pessoas que oram por nós, que nos ajudam na caminhada, se torna mais leve. Então a gente precisa ser transformado, irmãos, nos parecer com Cristo e manifestar Ele. Sabe por quê? Porque tem essas pessoas lá fora nos aguardando, com expectativa. Entenda uma coisa, igreja, não existe chamado individual, como já falei. Nós, não tem base isso no novo pacto. O propósito eterno de Deus está em João 6,29. Grava isso. Conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Ah, pastor, mas eu não entendo muito a Bíblia. Eu também não entendo, irmão. Mas eu leio e vou tentar praticar a Bíblia. E vou tentar manifestar Cristo para aquela pessoa através do amor de Jesus, porque eu não tenho amor. Mas o amor que Ele derramou na minha vida, eu manifesto para essa pessoa. E quando essa pessoa recebe esse amor, irmão, quando aquele vizinho seu, quando aquela família sua, quando aquele irmão seu, quando aquela pessoa que você trabalha com ela, recebe desse amor, alguma coisa muda naquela mente, naquele coração. Ah, mas eu sou como Moisés, sou pesado de boca. Ah, Jeremias, não sei falar. Gideão, que se achou o menor da casa dele. Irmão, nós somos pequeninos. Mas se Deus te chamou, Ele vai tocar nos seus lábios. Imagina eu aqui na frente dessa igreja, pregando para esses irmãos, conhecem muito mais a Bíblia do que eu, estudam mais a Bíblia do que eu, tem mais teologia do que eu. Imagina. Mas um dia o Senhor tocou nos meus lábios. Eu estava vendo, isso é só para quebrar o gelinho, porque vocês estão muito sérios. Eu estava vendo a primeira mensagem que eu preguei aqui, pastor, meu Deus. A gente vai aperfeiçoando. A gente vai aperfeiçoando, irmãos. Meu Deus. Irmão, não olhe, por favor. Não vá assistir, porque eu falei. Meu Deus. Jesus, foi eu mesmo que falei isso, Senhor. Queima ele. É duro, né, Orlando? É duro o negócio. Meu Deus, eu falei, Jesus, eu assisti tudo até o final. Eu falei, caramba, foi eu mesmo que preguei isso. A segunda melhorou um pouquinho, irmãos. Hoje eu não sei. Depois eu vou ver aí o que vai dar. Mas, queridos, que Deus nos abençoe. Eu quero que nós estejamos dispostos, não só disponíveis, mas dispostos a isso, né? A nos entregar, deixar Ele tocar nos seus lábios. Vamos ficar de pé, né? Para a gente achar que vai acabar, né? Vamos ficar em pé. Não vai acabar ainda, mas vamos ficar em pé, agora vai acabar, né? Mas não vai acabar ainda não. Então, feche seus olhos um pouquinho e eu queria chamar o grupo do louvor aqui, os irmãos que vão cantar comigo aqui, estão adorando comigo nesta manhã. O ego, irmãos, grava isso, o ego nos paralisa, mas a entrega nos liberta.
Deus não está à procura de estrelas. Ele é a estrela, irmão. Ele está à procura de adoradores, de filhos maduros. Deus conhece já o final da história, irmão. Para de buscar uma missão para você individual. Para de correr de um lado para o outro. Para de ouvir outras vozes. Faça parte da grandeza do chamado em ser fiel e leal a Deus, aonde Ele te plantou. Aonde Ele te colocou, irmão. Eu volto a dizer, a minha última palavra que eu ministrei, permaneça. Permaneça, irmão. Permaneça firme. Permaneça. Esses serão chamados eleitos e fiéis.